Meu nome é Nathalie, esse é meu canal Afros e Afins, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje eu trouxe, a pedidos, obviamente, por vontade própria, uma resenha, alguma coisa desse tipo, da nova série da Netflix, Ela Quer Tudo, ou She Gotta Have It. Eu assisti essa série duas vezes, uma vez legendada e uma vez dublada, pra poder ter uma ideia de como eles iam traduzir algumas coisas pro português sem dar BO. Algumas coisas eu senti que fiquei tipo, né? Mas enfim, então eu vou trazer pra você uma visão geral. Se você ainda não assistiu essa série, eu recomendo que você primeiro assista e depois venha assistir esse vídeo. Essa série não necessariamente tem tipo, nossa, um ponto de virada muito alto e que se eu contar vai perder toda a graça da série. Não, é uma narrativa bastante calma, bastante linear e simples. O que há de interessante nela são as relações, né? Muito mais uma coisa de observar a construção de histórias e personagens do que necessariamente de, meu Deus, quem matou fulana no último capítulo da série. Tipo, não necessariamente é esse tipo de série. Essa série é um remake de um filme também do Spike Lee de 1986, se eu não me engano, que eu não tinha assistido, mas assisti logo depois que eu terminei a série, que também tá na Netflix, o filme. A personagem principal de She Gotta Have It é Nola Darling. Nola Darling é uma mulher belíssima, maravilhosa, artista, que vive no Brooklyn, em um belo loft bem decorado, que eu queria morar na casa dela. Essa série gira em torno da experiência de uma mulher negra que vive bem com a sua sexualidade. E a sua sexualidade, bem explorada, é uma das várias questões que a completam. Uma das primeiras coisas que a Nola fala na série é que ela não é uma louca, ela não é viciada em sexo e ela não é propriedade de ninguém. Porque, né, ela se diz uma pessoa pansexual, sex positive, tipo, gosta de sexo, e poliamorista. E a série quebra vários estereótipos a respeito disso. Estereótipos a respeito de pessoas pansexuais, bissexuais, de pessoas que se envolvem com um ou mais gêneros, como pessoas absolutamente promíscuas ou como pessoas viciadas em sexos por serem poliamoristas. Poliamoristas são viciados em sexo. Ou como pessoas loucas por se envolverem com mais pessoas ao mesmo tempo. Uma das primeiras coisas que Nola quebra e questiona é justamente esse posicionamento de não, eu não sou louca, não sou viciada em sexo. Então a Nola se envolve basicamente com três personagens. O primeiro é o Mars, o segundo é o Jamie e o terceiro é o Greer. E o que eu mais gostei foi nenhum. Eu não gostei de nenhum daqueles homens, eles são ridículos, mas eles são legais, vai, eles são bacaninhas. Pra mim, eu já vou começar pelo ponto principal da série. Eu acho que o ponto alto dessa série inteira, assim como o ponto alto do filme lá em 1986, é tratar uma mulher negra no ápice de sua sexualidade, do envolvimento sexual com várias pessoas de uma forma não objetificada. O mais fantástico sobre essa série toda, e você vai entender quando você terminar de assistir, é que há uma inversão absoluta dos padrões narrativos dos grandes clássicos do cinema. Na série, os personagens todos são muito bem construídos. Tanto Nola, que eu vou explicar depois também um pouco mais da minha relação com ela, quanto Greer, Jamie, Mars, são personagens bastante complexos, são personagens bastante interessantes e não óbvios. Por exemplo, Jamie, que é o cara talvez o mais conservador, mais machista, ele tem um quê de poesia e tal. O Mars, né, que é o mais desligado, o mais moleque, é um que também se envolve muito com as questões da Nola, é um cara que ajuda, que tá com ela. Então são personagens construídos de uma forma bastante humana, eu diria, né? E o ponto alto da existência desses personagens é amar Nola. Então eu achei sensacional, porque geralmente é o contrário. Isso transforma uma lógica, porque na dramaturgia e no cinema você tem uma vida de mulheres que são criadas só para amarem outros homens. E aqui nós temos três personagens construídos para o bel prazer de uma mulher negra. E o mais legal é que eu sinto uma relação de objetificação com esses homens que a Nola ama, ao mesmo tempo em que ela não é objetificada. Porque há muito uma questão quando a mulher tem o domínio de sua sexualidade, dela ser a femme fatale, dela ser aquela mulher que realmente é absolutamente sexual e que domina esses homens por ser absolutamente sexual e por só se resumir a sexo. A Nola não é uma femme fatale, ela só é uma mulher que gosta de sexo e que é poliamorista e se envolve com três pessoas diferentes, mas ela quer saber de pagar as contas dela, ela quer saber de vender a arte dela, viver das coisas que a natureza dá. É de uma sutileza muito grande, mas quando você compara as construções de outros personagens na história de filmes, de personagens que têm a sua sexualidade bem resolvida, você percebe o quão importante é esses pequenos detalhes, sabe? E quando eu terminei de assistir a série, eu confesso que essa foi uma das primeiras coisas que eu fiquei refletindo muito. Eu fiquei com o sentimento de, esta personagem me parece absolutamente perfeita. Porque quando você observa a Nola, realmente os grandes problemas da vida dela são: será que eu vou ter que sair do meu apartamento no Brooklyn maravilhoso? Ou será que eu vou conseguir, enfim, viver da minha arte? E coisas assim, e tipo, não sou sua propriedade, e não sou louca, e não sou viciada em sexo.
Mas quando eu vi a construção da Nola, quando eu acompanhei, eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Cadê o dilema? O dilema da mulher negra, né? Eu fiquei me sentindo bastante incomodada, porque eu senti que a construção da Nola não era humana o suficiente. Porque realmente os problemas dela eram muito vazios. Como assim você tem um relacionamento com 3 pessoas e essa não é uma questão? Como assim você é uma mulher negra e essa não necessariamente é uma questão, né? Porque eu também tive muita dificuldade pra entender qual é o real problema dessa mulher, que aí também é uma questão mais minha, né? De realmente não enxergar as questões simples da vida dela como dilemas palpáveis, porque não é o que eu estou acostumada, porque os dilemas das personagens negras que eu geralmente acompanho são muito intensos, é questão de amor e não amor, né? Aí aqui a gente tem uma figura feminina, uma figura negra feminina absolutamente confortável com quem é, o que faz, o que fala e com quem transa. Isso é muito importante, Uma parte muito importante sobre a construção também dessa personagem, né? E sobre esse background de ser mulher e negra, apesar de ter seus próprios interesses, de ser um ser individual e ser um ser coletivo enquanto mulher e negra, cai muito a questão do assédio sexual que a Nola sofre logo no primeiro episódio, então não é super spoiler pra ninguém. E essa é uma questão que acompanha a personagem o tempo inteiro. É uma coisa bastante comum você ser assediado na rua. E eu sei por experiência própria que quando qualquer coisa começa a acontecer nesse sentido, de quando a gente é intimidada, tocada, coagida, é um sentimento muito estranho. Eu me identifiquei muito com a reação da personagem, porque é uma coisa que não é tão violenta assim a ponto de parar a sua vida, mas também é uma coisa que não some, é uma coisa que vai te dando choros momentâneos, vai te dando tristezas momentâneas, sabe? É uma violência ao seu corpo, é uma violência ao fato de você ser mulher, de você ocupar uma existência feminina, vulnerável. E sofrer essas violências, mesmo quando elas não chegam a níveis extremos como morte e estupro, não que tocar não seja extremo, mas quando isso acontece, não é uma violência comum, não é uma violência que apaga, não é uma violência que sai. E isso foi muito bem construído, porque essa violência aconteceu no começo da série e ela continuou ali no inconsciente da personagem, em vários momentos sai e depois volta porque a vida tem que continuar. E eu achei isso bastante genial. Apesar dos grandes problemas da Nola serem problemas bastante individuais, micro, serem problemas ligados à existência dela e aos amigos dela e às pessoas do entorno dela, as questões a respeito da negritude, principalmente ligada à experiência norte-americana, por exemplo, Black Lives Matter, aparece o tempo inteiro na narrativa, aparece o tempo inteiro em todos os episódios. Então seja ela indo na loja com a sua amiga e a vendedora acompanhando com cara de nojo, arrumando tudo que ela coloca, e isso ser tipo o background da narrativa dela, sabe? A questão não era aquela mulher, não era aquela violência que aquela mulher estava fazendo com que elas sofressem, mas era o fato delas estarem em um espaço. Isso ser corriqueiro, né? Porque não é fechar os olhos pra um problema, porque não é fechar os olhos pra um racismo que acontece por querer contar uma narrativa ordinária pra uma personagem, não que ordinária no sentido de simples, tá, gente? Não de ruim. Mas também não é tornar a grande questão da vida dela os problemas que ela passa ou o racismo que ela sofre. No fim do dia, ela ainda é um indivíduo, um ser individual, apesar de ser mulher, apesar de ser negra e apesar de vivermos numa sociedade absolutamente machista e sexista. E voltando a essa construção da personagem que eu tive na primeira vez que eu assisti a série, uma coisa que me incomodou foi a Nola como essa certeza constante. É uma mulher tão certa do que quer, tão firme, que ela organiza tudo à sua volta. Que é ela que determina se a amiga no quadro deve ou não alisar o cabelo, que é ela que é aquela consciência que diz não coloque silicone, não faça isso com seu corpo, numa crítica, né, a essa hipersexualização e transformação dos corpos negros. Mas também uma personagem que mexeu muito com essa questão, que eu acho que foi a única personagem fora da curva na relação com a Nola, é a única personagem que talvez tenha quebrado essa dominação e essa certeza que a Nola significava para os outros personagens, é a Opal, que é, no caso, a mulher que ela se relaciona. Opal é mostrada só no final da série, nos últimos episódios por aí, ao passo que no filme, né, já que é pra gente comparar um pouco, a Opal, ela aparece logo nesse começo, ela é uma personagem importante, perene pra narrativa da Nola, tal qual qualquer um dos outros 3 caras. Eu fiquei me perguntando durante um tempo por que raios a Opal na série só foi aparecer no final. Isso me incomodou, porque eu fiquei pensando,
o relacionamento com a mulher não é tão importante quanto o relacionamento com os 3 caras, ela não é tão interessante, é um relacionamento mais simples, né? Tem muita questão da experimentação da Nola, com a sua sexualidade. E aí eu achei que de alguma forma a série tivesse sido construída de modo a inferiorizar a figura da única mulher presente nessas relações absolutamente heteronormativas, no sentido óbvio, porque é um homem cis e uma mulher cis, mas na segunda vez que eu assisti, eu mudei a minha visão, porque eu entendi a posição que aqueles 3 homens ocupavam, né? Aqueles 3 homens, pra mim, são objetificados na série, o que eu adorei. E talvez a única figura que não seja objetificada, e por isso ela foi construída de uma forma distante da narrativa desses 3 homens, era da Opal. Aí eu falei, aí faz sentido, realmente, eu não gostaria de ver uma mulher sendo objetificada numa relação com outra mulher. Uma das coisas mais bonitas que eu achei nessa série foi o fato da trilha sonora, os detalhes. A trilha sonora é toda de artistas negros, artistas que fazem parte da experiência, da vida do Spike Lee. O fato de existirem monólogos poderosíssimos, sabe? O tempo inteiro. Existe uma ligação muito direta com a câmera, existe uma ligação muito intensa. Os monólogos são muito bons, são os monólogos de 1986. E aí eu fiquei pensando, cara, se a temática dessa série, se as discussões que permeiam a vida dessa personagem são tão importantes hoje, em 2017, sabe? Imagine quando o filme foi lançado. Mas é uma série que vale muito a pena, é uma série que vale a pena se atentar aos detalhes. No final do dia, só quero dizer que eu gostei. Na primeira vez que eu assisti, talvez eu não tivesse entendido exatamente, não tivesse pegado a essência. Mas depois que eu assisti o filme e assisti pela segunda vez, eu pude comparar. Enfim, eu poderia falar muito mais coisas sobre com muito mais detalhes, mas esse vídeo com certeza já tá bem grande. Eu não falei, falei só as coisas que mais estavam me mobilizando. Eu espero que você assista a série, deixa aqui no comentário se você tem as mesmas impressões que eu. Quero muito saber se só eu senti isso, porque é esse o rolê, gente. Eu assisti, tô fazendo vídeo pra saber o que vocês acharam. Vocês concordam? Vocês sentiram as mesmas coisas sobre a personagem? Não. Como você acha que foi a construção dos caras? Você acha que tem a ver com o que eu disse? Não. Quero muito saber como vocês interpretaram a série. E no fim do dia é uma série que fala muito sobre as nossas realidades também, né? Se você gosta que eu faça resenhas de séries e filmes como esse, deixa um like. E diz aqui nos comentários, diz aqui o que mais você quer que eu fale, se você gosta, se você não gosta. Fala, Nathalie, você explica muito mal, não quero que você fale de mais nada. Ou, Nathalie, continua assistindo e trazendo pra gente, porque se vocês quiserem eu vou continuar trazendo. Não se esquece de se inscrever no canal, é muito, muito importante. Marca aqui aquela amiga, aquele amigo, aquela pessoa que você acha que deve assistir essa série. Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!